Meu filho disse que era hora de eu sair, então vendi a casa enquanto ele estava no trabalho. Aquele lugar era meu, herança dos meus pais, onde eu criei o Daniel com todo o amor do mundo. Mas, nos últimos meses, o ar ficou pesado. Ele e a esposa, Sofia, viviam sussurrando pelos cantos. Diziam que a casa era grande demais para mim, que eu precisava de um lugar mais adequado. Eu sabia o que isso significava. Eles queriam o espaço, o terreno, o valor. A gota d'água foi quando ouvi Daniel dizer para Sofia no telefone: "Ela já tá velha, nem vai perceber. É hora dela sair." Aquelas palavras foram como facas. Então, fiz o que tinha que fazer. Liguei para um corretor, aceitei a primeira oferta decente e assinei os papéis. Meu filho me expulsou da casa que herdei, então vendi tudo antes que ele soubesse. Querem saber o que mais eu fiz? Inscreva-se e deixe seu like para continuar acompanhando meu relato. O telefone tocou no final da tarde. Era o Daniel. Sua voz era um trovão. "Mãe, o que você fez? Tem uma placa de vendido no jardim." Eu respondi com a maior calma que consegui encontrar dentro de mim. "Eu fiz o que você disse, meu filho. Você disse que era hora de eu sair e eu saí." Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio cheio de raiva e incredulidade. Pude ouvir a voz de Sofia ao fundo, gritando alguma coisa. Ele desligou na minha cara. Naquela noite, dormi num hotel simples. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que o ar nos meus pulmões era leve. Eu não era mais uma peça de mobília antiga esperando para ser descartada. Eu era a dona do meu destino. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento pequeno e ensolarado no centro da cidade, num prédio chamado Golden Residence. Tinha tudo o que eu precisava e ficava perto de um parque bonito. Enquanto desempacotava minhas caixas, encontrei um álbum de fotos antigo. Lá estava Daniel, um menino sorridente de joelhos ralados. Uma lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto. A dor da traição ainda estava ali, uma brasa quente no peito, mas misturada a ela, havia uma nova semente de liberdade. Eu estava recomeçando. 2 semanas depois, eles apareceram na minha porta. Daniel parecia abatido. Sofia tinha um olhar duro, calculista. Eles não vieram pedir desculpas, vieram exigir a parte dele. "Mãe, você não podia ter feito isso." Daniel começou, sem nem entrar direito. "Aquela casa era minha por direito." Sofia completou, com a voz afiada. "Nós tínhamos planos para aquele lugar. Você destruiu nosso futuro." Eu os convidei para entrar, servi um café e uns biscoitos que comprei na padaria da esquina. Eles se sentaram na beirada do meu sofá novo, desconfortáveis. "A casa era minha," eu disse, de forma simples. "E eu decidi que meu futuro era mais importante que os seus planos." Foi então que tirei de uma gaveta um folheto que tinha encontrado por acaso numa das caixas de Daniel, enquanto arrumava minhas coisas para a mudança. Era de um asilo, o Hope Care Center. Um lugar conhecido na região por ser barato e de baixa qualidade. No verso, com a letra de Sofia, havia anotações sobre custos e como conseguir minha assinatura. Eu coloquei o papel na mesa de centro, entre as xícaras de café. "Vocês chamam isso de planos?" perguntei, e minha voz não tremeu. Os dois olharam para o folheto e empalideceram. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Sofia tentou falar, gaguejou algo sobre ser só uma pesquisa, uma precaução, mas seus olhos não mentiam. Eu vi a verdade neles. Eles iam me colocar naquele lugar e tomar tudo. A frieza daquele plano me gelou a alma, mas também fortaleceu minha decisão. Eu não sentia mais tristeza, apenas uma clareza cortante. Eles não viam uma mãe, viam um obstáculo. "Eu já conversei com um advogado, o senhor." "Victor," continuei, minha voz firme como uma rocha. "Todo o dinheiro da venda está seguro. Eu fiz um testamento novo também. Vocês não precisam mais se preocupar com o meu futuro." O rosto de Daniel se desfez. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Pela primeira vez, eu vi um pingo de remorso em seus olhos. Ou talvez fosse apenas o choque da derrota. Sofia, por outro lado, me olhava com puro ódio. Ela se levantou de um salto. "Você vai se arrepender disso. Você vai acabar sozinha." Eu me levantei também e a encarei. "Eu já estava sozinha, Sofia. A diferença é que agora eu tenho paz." Eles foram embora sem dizer mais nada. A porta do meu apartamento se fechou e, com ela, um capítulo doloroso da minha vida. Olhei ao redor da minha pequena sala, banhada pela luz do sol da tarde. Não era grande como a minha antiga casa, mas era minha. Cada canto daquele lugar representava minha escolha, minha força. A vingança, eu percebi, não era sobre machucá-los da mesma forma que eles me machucaram. Era sobre me salvar. Era sobre quebrar as correntes que eles tentaram colocar em mim e caminhar livre. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia que o enfrentaria de pé, com a dignidade que eles tentaram me roubar. Naquela tarde, fiz um chá,
Sentei na minha varanda e observei as pessoas passando no parque. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu sorri. As semanas que se seguiram foram como aprender a respirar de novo. A rotina que eu criei era simples, mas era minha. Acordava com o sol entrando pela janela, preparava meu café sem pressa e lia o jornal na minha varanda pequena, que tinha vista para as árvores do parque. Comecei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca do bairro e fiz amizade com uma senhora chamada Helena, que morava no meu andar. Ela tinha um humor rápido e olhos que brilhavam de curiosidade pela vida. Nós caminhávamos pelo parque juntas, falando sobre livros e sobre as pequenas alegrias que a idade nos permitia enxergar com mais clareza. Eu não falava sobre Daniel e Sofia. Aquele era um cômodo trancado da minha alma, e eu não estava pronta para abrir a porta. A ausência deles era, ao mesmo tempo, um alívio e uma dor fantasma, como um membro que foi amputado, mas que ainda coça. O silêncio no meu apartamento era preenchido por música, pelo som da chaleira ou pela voz de Helena. Era um silêncio bom, um silêncio de paz. Um mês depois daquela visita terrível, o telefone tocou. Eu hesitei, vendo o nome de Daniel no visor. Meu coração deu um pulo doloroso. Por um momento pensei em não atender, em deixar que o silêncio continuasse a me proteger. Mas a curiosidade, ou talvez uma antiga fagulha de esperança materna, me fez deslizar o dedo pela tela. A voz dele do outro lado não era um trovão, como da última vez. Era baixa, quase um sussurro. Mãe, podemos conversar sozinhos, por favor. A palavra sozinhos ficou no ar. Sofia não estaria presente. Aquilo era uma bandeira branca ou uma nova armadilha? Eu concordei, mas nos meus termos. Na cafeteria perto do parque. Amanhã, às 3 da tarde. Eu não o queria mais dentro do meu santuário, do meu novo lar. Ele concordou sem discutir. Naquela noite, o sono demorou a chegar. As lembranças do menino de joelhos ralados voltaram, e a brasa no meu peito ardeu com mais força. Daniel chegou pontualmente. Ele parecia mais magro, com olheiras escuras sob os olhos. Sentou-se na minha frente e pediu apenas uma água. Eu já estava com meu chá. O silêncio entre nós era denso. Ele olhava para as próprias mãos, como se procurasse as palavras certas nelas. Mãe, eu sinto muito, ele começou, e a voz falhou. Eu sei que nós erramos. Eu errei. Deixei a Sofia encher minha cabeça. Ela estava preocupada com as contas, com o futuro, e eu me deixei levar. As palavras soavam ensaiadas, um pedido de desculpas que parecia ter sido praticado no espelho. Ele não olhava nos meus olhos. Aquela casa tem tantas lembranças. O pai, ele ia querer que eu cuidasse dela, de você. A menção ao meu falecido marido foi um golpe baixo, uma tentativa de usar a memória dele para me manipular. Eu tomei um gole do meu chá, o calor da xícara firmando minhas mãos. Seu pai ia querer que eu fosse respeitada, Daniel. Ele nunca ia permitir que me tratassem como um fardo. Meu tom era calmo, mas afiado como vidro. Ele finalmente me olhou, e eu vi a surpresa em seus olhos. Ele esperava lágrimas, talvez um abraço de perdão. Ele não esperava a força que eu havia encontrado. Nós não queríamos te magoar, ele insistiu, a voz ganhando um tom de desespero. Era só um plano B. A gente nunca ia... Ele não conseguiu terminar a frase. Vocês iam. Eu completei por ele. O folheto estava bem claro. As anotações da sua esposa eram bem claras. O rosto dele ficou vermelho de vergonha. Ele não tinha como negar. Mãe, por favor, podemos consertar isso? O dinheiro? Podemos investir juntos, garantir um futuro para todos nós. Para os seus netos um dia. Era isso, a verdadeira razão daquela conversa. O dinheiro, a ganância que o movia ainda estava lá, apenas vestida com roupas de arrependimento. Não existe nós, Daniel, eu disse, colocando a xícara na mesa com um som final. Existe você e a Sofia. E existe eu. Meu futuro já está garantido, pelo meu próprio esforço. Eu não preciso dos seus planos. Levantei-me da cadeira. Eu te amo, meu filho. Eu sempre vou te amar. Mas o menino que eu criei não se sentaria aqui hoje para tentar me enganar de novo. Eu não sei quem você se tornou. Deixei o dinheiro para o chá na mesa e saí da cafeteria sem olhar para trás. As lágrimas que eu segurei rolaram pelo meu rosto enquanto eu caminhava pelo parque, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de libertação. A tentativa de manipulação de Daniel foi apenas o começo. 2 semanas depois, recebi uma correspondência oficial. Era uma notificação de um escritório de advocacia. Sofia e Daniel estavam entrando com uma ação para anular a venda da casa. A alegação era de que eu não estava em plena posse das minhas faculdades mentais quando assinei os papéis,
sugerindo que eu fui coagida pelo corretor ou que sofria de algum declínio cognitivo. A frieza daquela estratégia me chocou. Eles não estavam apenas tentando pegar meu dinheiro, estavam tentando roubar minha dignidade, minha lucidez, minha identidade. Meu primeiro impulso foi o pânico, um medo gelado que subiu pela espinha. Mas então, a raiva tomou conta. Uma raiva clara e focada. Liguei imediatamente para o Sr. Victor. Ele me ouviu com paciência e, ao final, sua voz era tranquilizadora. Isso é um movimento desesperado. Ele disse. Eles não têm provas, mas precisamos nos preparar. Você se sentiria confortável em fazer uma avaliação com um especialista independente? Um laudo médico vai encerrar essa discussão antes que ela comece. Eu concordei na hora. Eu não ia ser pintada como uma velha senil. O processo foi humilhante, mas necessário. Passei por uma série de testes com um médico especialista indicado pelo Sr. Victor. Respondi a perguntas sobre minha vida, minha memória, minha capacidade de tomar decisões. No final, o resultado foi o que eu já sabia. Eu estava perfeitamente lúcida. Com o laudo médico em mãos, o Sr. Victor enviou uma resposta formal ao advogado deles, anexando o documento e uma nota firme. Ele deixou claro que, se eles prosseguissem com a ação judicial baseada em alegações falsas, nós entraríamos com um processo por difamação e assédio. A ameaça funcionou. Uma semana depois, recebemos a notificação de que eles estavam retirando a ação. A guerra silenciosa havia acabado. E eu havia vencido. Naquela noite, Helena e eu abrimos uma garrafa de vinho para comemorar. Você é mais forte do que pensa, ela me disse, erguendo a taça. Eu sorri, um sorriso genuíno. Eu não era apenas forte, eu era livre. E essa liberdade, eu percebi, era a vingança mais doce de todas. Eu não precisava mais deles para nada. Nem mesmo para o meu amor. Eu tinha a mim mesma. Os meses que se seguiram àquela pequena vitória judicial foram de uma calmaria que eu não conhecia há anos. A vida no Golden Residence era simples. Eu e Helena nos tornamos inseparáveis. Íamos ao mercado juntas, assistíamos a filmes antigos na televisão e cuidávamos de um pequeno vaso de manjericão na minha varanda. Ela nunca me perguntou detalhes sobre o que aconteceu com meu filho. E eu era grata por isso. Ela entendia que certas feridas precisam de silêncio para cicatrizar. Aos poucos, a imagem de Daniel e Sofia foi se tornando distante, como uma fotografia antiga que perde a cor. A dor ainda existia, mas não era mais uma brasa quente. Era uma cicatriz que, embora marcasse minha pele, não doía mais ao toque. Eu estava finalmente vivendo para mim. O apartamento, antes um símbolo de fuga, agora era um lar. Cada objeto tinha uma história que começava e terminava comigo. Eu estava construindo novas memórias sobre as cinzas das antigas. Numa tarde de outono, enquanto tomávamos chá, Helena comentou, como quem não quer nada, que o sobrinho dela trabalhava numa imobiliária. Ele tinha contado sobre um casal que estava tentando vender um carro de luxo com urgência por um preço bem abaixo do mercado. O nome do homem era Daniel. Meu coração parou por um segundo. Helena me olhou, seus olhos gentis mostrando que ela sabia. Eles também colocaram o apartamento deles à venda. Ela continuou, de forma suave. Parece que as coisas não andam bem. Gastaram muito com advogados para um processo que não deu em nada. Eu apenas balancei a cabeça, sem dizer uma palavra. Não senti alegria ao ouvir aquilo. Senti um cansaço profundo, uma tristeza pelo desperdício. Eles tinham tudo para serem felizes, mas a ganância envenenou suas almas. Naquela noite, olhei para a foto do meu Daniel menino, com os joelhos ralados, e chorei. Chorei pelo filho que perdi, não para a morte, mas para algo muito pior, a cobiça. A vida continuou seu curso. Comecei a fazer aulas de pintura num centro comunitário perto do parque. Meus traços eram tortos, e as cores nem sempre combinavam. Mas o ato de criar algo com minhas próprias mãos era terapêutico. Eu estava pintando um novo quadro para a minha vida. Um dia, ao sair da aula, decidi passar por uma rua diferente. Foi quando eu o vi. Daniel estava sentado num banco de praça, sozinho. Ele não me viu. Estava muito magro, com uma barba por fazer e o olhar perdido no vazio. Usava roupas amassadas e parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Por um instante, meu instinto de mãe gritou para que eu corresse até ele, para abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Mas a mulher que ele e Sofia tentaram destruir me segurou no lugar. Aquele homem não era mais o meu menino. Era um estranho, moldado por escolhas que não eram minhas. Com o coração apertado, dei meia volta e caminhei na direção oposta, sentindo o peso de cada passo. 2 semanas depois, uma carta chegou. O envelope era simples, branco, com meu endereço escrito numa caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Era a letra de Daniel. Minhas mãos tremeram ao abri-la.
Não era um pedido de dinheiro nem uma nova ameaça. Era uma carta de 2 páginas, cheia de frases riscadas e manchas que pareciam ser de lágrimas. Ele contava que Sofia o havia deixado. Ela o culpou pelo fracasso do plano, por terem perdido tudo. Disse que ele era fraco. Na carta, Daniel não se defendia. Ele concordava com ela. Ele admitiu tudo. A manipulação, a ganância, a crueldade. Ele escreveu que começou a fazer terapia e que estava tentando entender o buraco que tinha dentro de si. No final, ele não pedia perdão. Ele apenas perguntava se eu estaria disposta a ouvi-lo um dia. Sem advogados, sem planos, apenas como mãe e filho. Ele queria me contar sua história, não para se justificar, mas para que eu soubesse quem ele realmente era. Li a carta 3 vezes. Mostrei para Helena, que a leu em silêncio e apenas disse: "A decisão é sua. Seu coração sabe o caminho." Passei dias pensando naquelas palavras. A raiva que me fortaleceu havia se dissipado, dando lugar a uma compaixão cautelosa. Eu não sentia pena dele, mas reconhecia a dor de uma alma perdida. Ele era meu filho. O sangue que corria nas veias dele era o meu. Eu o amei antes mesmo de ele nascer. Essa verdade era mais forte que qualquer traição. Decidi que iria encontrá-lo, não para perdoá-lo. Talvez eu nunca conseguisse fazer isso por completo, mas para ouvir. Porque às vezes, ouvir é a única coisa que resta a uma mãe. Respondi com um bilhete curto, marcando um encontro na mesma cafeteria de antes. Eu ainda precisava da segurança de um lugar neutro. Eu estava no controle. Ele chegou primeiro e já me esperava numa mesa no canto. Desta vez, ele se levantou quando me viu. Seus olhos estavam vermelhos, mas claros. Não havia mais a arrogância ou o desespero da última vez. Havia uma calma triste, resignada. Ele não tentou me abraçar, apenas puxou a cadeira para mim. Pedimos 2 chás. O silêncio desta vez não era pesado, era um silêncio de espera. "Obrigado por vir, mãe", ele disse, a voz baixa. E então, ele falou. Falou por quase 1 hora. Contou sobre a pressão que sentia para ser bem-sucedido, sobre como Sofia alimentava suas inseguranças, prometendo que o dinheiro resolveria tudo. Falou sobre a vergonha que sentia, sobre as noites sem dormir. Ele não culpou ninguém além de si mesmo. "Eu me perdi", ele disse, finalmente me olhando nos olhos. "Eu troquei a única coisa que importava, que era você, por uma promessa vazia de riqueza. E agora eu não tenho nenhuma coisa nem outra." As lágrimas escorriam pelo rosto dele, sem que ele fizesse esforço para escondê-las. Eu o ouvi em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu vi, pela primeira vez em anos, um vislumbre do meu menino ali. Não o menino de joelhos ralados, mas um homem quebrado, confrontando seus próprios demônios. Quando ele terminou, ficou um longo silêncio no ar. Eu estendi minha mão sobre a mesa e, hesitando, toquei a dele. Sua pele estava fria. "A estrada para se encontrar de novo é longa, Daniel", eu disse, minha voz firme, mas sem frieza. "E você tem que caminhar por ela sozinho." Ele apertou minha mão de leve. "Eu sei", ele sussurrou. "Eu só precisava que você soubesse que eu comecei a caminhar." Eu me levantei. "Cuide-se, meu filho." Foi tudo o que eu disse. Saí da cafeteria e, ao caminhar pelo parque, senti o sol da tarde no meu rosto. Eu não sabia se nosso relacionamento tinha conserto. Talvez não. Mas pela primeira vez, eu senti que a ferida, aquela cicatriz profunda, poderia um dia parar de ser um lembrete de dor e se tornar apenas uma parte da minha história. Uma história de sobrevivência e de paz. Aquele encontro na cafeteria não foi um ponto final, mas uma vírgula. Uma pausa estranha numa frase que eu achava que já tinha terminado. Contei tudo para Helena naquela noite, enquanto tomávamos um chá. Ela me ouviu em silêncio, segurando sua xícara com as 2 mãos. "E como você se sente de verdade?" ela perguntou, com a sabedoria de quem já viu muitas histórias começarem e terminarem. Eu pensei por um momento, olhando para o vaso de manjericão na minha varanda, suas folhas balançando com a brisa. "Leve", respondi, e a palavra pareceu exata. "Não sinto mais o peso da raiva, mas também não sinto a necessidade de perdoar. É como se ele fosse agora uma pessoa distante, alguém de quem eu leio notícias num jornal antigo." Helena balançou a cabeça, compreendendo. "Às vezes, a paz é apenas isso. Aceitar que algumas portas devem permanecer fechadas, mesmo que não estejam trancadas." E era exatamente isso. A porta para o meu coração de mãe não estava trancada com ódio, mas eu não a deixaria mais escancarada. Eu tinha aprendido a me proteger. O tempo, que antes se arrastava em dias cinzentos, começou a correr de um jeito bom, cheio de uma nova rotina. A aula de pintura, que era só um passatempo, virou uma necessidade da alma. Eu passava horas no centro comunitário, aprendendo a misturar cores, a tentar capturar a luz do sol nas folhas do parque. Meus quadros não eram perfeitos, mas eram honestos. Eram cheios das cores que eu sentia por dentro. O amarelo vibrante da minha liberdade,
o azul sereno da minha paz e até um toque de cinza, a cor da saudade de um filho que não existia mais. A professora, uma mulher chamada Clara, me incentivou a participar de uma pequena exposição de artistas locais que aconteceria na primavera. A ideia me assustou, mas também me animou. Seria algo só meu, uma conquista que não tinha nada a ver com ser mãe ou esposa. Era a minha assinatura no mundo, uma prova de que eu ainda estava aqui, criança. 6 meses depois daquela conversa, o carteiro me entregou um cartão postal. A imagem era de uma cidade litorânea simples, com barcos de pesca. O selo era de uma região distante. Meu coração deu um tropeço ao reconhecer a caligrafia na parte de trás, um pouco corrida. A mensagem era curta. Consegui um emprego numa oficina. O trabalho é duro, mas é honesto. Espero que a senhora esteja bem. Daniel. Não havia endereço de remetente. Não havia pedido de resposta. Era apenas uma informação. Um sinal de fumaça enviado de muito longe. Segurei aquele postal por um longo tempo. Uma parte de mim, a mãe antiga, sentiu um alívio imenso. Outra parte, a mulher que eu me tornei, sentiu cautela. Guardei o postal numa caixa de sapatos, junto com as fotos antigas. Eu não respondi. Não havia o que responder. Ele estava caminhando sozinho, como eu disse que precisava. E eu, em silêncio, desejei que seus passos fossem firmes, longe do meu caminho. A primavera chegou, e com ela a exposição. Meu canto na galeria tinha 3 quadros, uma vista do parque da minha janela, um retrato de Helena rindo e um quadro do pôr do sol. Eu estava nervosa, com as mãos suando. Mas quando vi meus amigos do Golden Residence chegando em grupo, trazendo flores e sorrisos, o medo foi embora e deu lugar a um calor no peito. Helena me abraçou forte. Eu sabia que você tinha isso dentro de você. Ela sussurrou no meu ouvido. Pessoas desconhecidas paravam para olhar minhas pinturas. Um senhor comprou o quadro do parque. Ele disse que o lembrava de sua infância. Eu senti uma alegria tão pura, tão simples, que meus olhos se encheram de lágrimas. Naquela noite, eu não era a mulher traída ou a vítima. Eu era uma artista. E essa nova identidade era a mais verdadeira de todas. Passou-se mais um ano. A vida se acomodou numa rotina feliz. Vendi mais alguns quadros, o suficiente para viajar com Helena até o mar. O silêncio no meu apartamento era meu amigo. Eu lia, pintava, conversava. Eu vivia, de verdade. Numa tarde, o carteiro me entregou um envelope. Dentro, havia uma carta curta e uma fotografia. A foto mostrava uma casa bem pequena, simples, com um jardim na frente onde algumas flores cresciam. A letra na carta era de Daniel. Demorou quase 2 anos, mas consegui. Comprei esta casa. Não é como a de antes, mas é minha. Paga com meu trabalho. Estou plantando um jardim. Lembrei de como a senhora gostava das suas rosas. Não peço nada. Só queria que soubesse. Cuide-se, mãe. Eu olhei para aquela foto por um tempo que não sei medir. A casa era humilde, mas parecia um lar. O jardim era um começo. Ele não estava tentando voltar. Não estava me manipulando. Era um relatório final, uma prestação de contas de um homem que se refez dos escombros. Senti uma pontada no coração, mas não era de dor. Era uma mistura de alívio e orgulho. Um orgulho distante, cauteloso, como o de uma professora que vê um antigo aluno encontrar seu lugar. O menino dos joelhos ralados tinha finalmente se levantado, aprendido a limpar as próprias feridas. Guardei a foto na mesma caixa. Não precisava responder. O ciclo estava completo. A vingança que eu busquei não foi vê-lo destruído. Minha verdadeira vingança foi me reconstruir. Foi florescer no meu próprio jardim, regado pela paz que eu mesma conquistei. Olhei pela minha janela, para o sol que banhava o parque e sorri. Eu estava em casa. E meu lar, agora, era dentro de mim. 3 anos se passaram desde a última carta de Daniel. 3 anos de uma paz sólida, construída dia a dia como uma parede de tijolos firmes. Minha vida no Golden Residence encontrou seu ritmo. As manhãs eram para cuidar das minhas plantas e ler no sol que entrava pela janela. As tardes eram para as aulas de pintura com a Clara, no centro comunitário. Meus quadros já não eram mais tortos. Eles tinham encontrado uma voz. Eu pintava a luz, as flores do parque, o riso de Helena. Vendia um quadro ou outro, o suficiente para pequenos luxos, como um chá da tarde numa cafeteria diferente ou uma viagem curta com minha amiga. A dor do passado havia se transformado numa história que eu contava para mim mesma, uma lição aprendida. O fantasma de Daniel e Sofia raramente visitava meus pensamentos. Eu havia preenchido todos os espaços vazios da minha vida com cores novas. Numa terça-feira chuvosa, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Helena estava com a família. E minhas amigas da pintura só me encontravam no centro comunitário. Fui até a porta, um pouco desconfiada, e olhei pelo olho mágico. Meu coração deu um salto tão forte que pareceu parar. Era Sofia, mas não a Sofia que eu conhecia, com seu olhar duro e roupas caras. Esta mulher parecia uma sombra.
Estava mais magra, com olheiras profundas e um casaco simples, desgastado nos punhos. A chuva fina molhava seus cabelos, colando-os no rosto. Por um segundo, não a reconheci, mas então seus olhos encontraram o olho mágico. E eu vi o mesmo brilho calculista, agora misturado com uma camada de desespero. Abri a porta, apenas o suficiente para que pudéssemos conversar, mantendo a corrente de segurança no lugar. "O que você quer, Sofia?" perguntei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela pareceu se encolher com a frieza do meu tom. Eu só queria conversar", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. "Por favor, eu não tenho para onde ir." A antiga eu, a mãe que cuidava de todos, teria aberto a porta sem pensar, mas aquela mulher tinha morrido na casa que vendi. A mulher que estava ali agora era uma fortaleza. "Nós não temos nada para conversar", respondi, calmamente. Tudo o que precisava ser dito foi dito através de advogados, anos atrás. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, misturando-se com a chuva. "Eu sei que errei. Eu errei em tudo, mas eu mudei. As pessoas podem mudar." Eu balancei a cabeça. "Podem", concordei. "Mas isso não significa que elas ganham o direito de voltar para a vida das pessoas que machucaram." Fechei a porta devagar, ouvindo o som suave do clique da fechadura. Naquela noite, mal consegui dormir. A imagem de Sofia na chuva não saía da minha cabeça. Uma parte de mim sentia uma pontada de pena, mas outra, muito mais forte, sentia o alarme da autopreservação. Contei tudo a Helena no dia seguinte. Ela me ouviu com atenção, sem me interromper. "Você fez a coisa certa", ela disse por fim. "A paz que você construiu é preciosa demais. Ninguém tem o direito de ameaçá-la, nem mesmo com um pedido de desculpas." As palavras dela eram o reforço que eu precisava. Ela estava certa. Eu não devia nada a Sofia, nem mesmo a minha atenção. Eu tinha lutado muito para estar onde estava, para sentir a leveza que sentia. Não ia deixar uma tempestade do passado destruir meu jardim. Decidi que, se ela aparecesse de novo, eu não abriria a porta, mas Sofia era insistente. Uma semana depois, encontrei uma carta debaixo da minha porta. Era longa, cheia de justificativas e lamentações. Ela contava que viveu na rua por um tempo, que perdeu tudo e que Daniel nunca mais falou com ela depois de mandá-la embora. Dizia que me admirava, que via em mim a força que nunca teve. Era uma performance no papel, cada palavra escolhida para despertar pena. Li a carta inteira e, sem hesitar, a rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo. No dia seguinte, ela me esperou na saída da aula de pintura. Manteve distância, parada do outro lado da rua, apenas me olhando com aqueles olhos tristes. Aquilo não era um pedido de perdão, era perseguição. Era uma tentativa de quebrar minhas defesas pela exaustão. E eu não ia permitir. Decidi que precisava encerrar aquilo de uma vez por todas. Mandei um bilhete curto para o endereço do abrigo que ela mencionou na carta, marcando um encontro para o dia seguinte, no banco do parque em frente ao centro comunitário. Um lugar público, aberto, à luz do dia, onde eu estaria no controle total. Cheguei 5 minutos antes e me sentei, sentindo a brisa da tarde. Quando ela chegou, parecia nervosa. Sentou-se na outra ponta do banco, como se uma linha invisível nos separasse. Ela começou a falar, repetindo as histórias da carta, mas eu a interrompi, levantando a mão. "Sofia, eu não vim aqui para ouvir sua história. Eu vim para te dizer a minha." Ela se calou surpresa. "Você e o meu filho tentaram me destruir", comecei, olhando não para ela, mas para as crianças que brincavam ao longe. "Vocês me trataram como um objeto velho, um estorvo. Vocês tentaram tirar minha dignidade, me declarar incapaz. Vocês não falharam por falta de tentativa, falharam porque eu fui mais forte." Minha voz era baixa, mas cada palavra pesava. "Eu não sei se você mudou e, sinceramente, não me importa. A sua jornada de redenção é sua e não tem nada a ver comigo. Eu não guardo ódio de você, Sofia. Para odiar, é preciso se importar. E eu não sinto mais nada. Você é uma estranha para mim, uma página de um livro ruim que eu já fechei há muito tempo." Ela começou a chorar, um choro silencioso de quem foi derrotado. "Eu só peço uma coisa", continuei. "Fique longe de mim. Fique longe da minha casa, das minhas aulas, da minha vida. A sua presença perturba a minha paz, e a minha paz não está à venda. Não tem preço." Levantei-me do banco. "Eu desejo que você encontre seu caminho. De verdade, mas encontre-o bem longe do meu." Virei as costas e comecei a caminhar, sem olhar para trás. Não senti triunfo, nem raiva, nem pena. Senti apenas um alívio imenso,
como se tivesse finalmente tirado uma pedra do sapato que nem sabia que ainda estava lá. Ao entrar no meu apartamento, o cheiro do manjericão da varanda me recebeu. O sol da tarde iluminava meus quadros na parede, cheios de cores vivas. Fui até a minha tela em branco, peguei meus pincéis e comecei a pintar. Pintei o céu daquela tarde, um azul profundo, sem nenhuma nuvem. A guerra tinha acabado, todas elas. E a vitória não era barulhenta. Era silenciosa, serena e finalmente completa. Eu estava em casa, segura dentro de mim mesma. 2 anos se passaram. 2 anos em que a paz deixou de ser uma conquista e se tornou o ar que eu respirava. Meu apartamento no Golden Residence era meu santuário. Um ninho construído com as cores das minhas telas e o som das risadas de Helena. A pintura já não era um passatempo. Era a minha linguagem, a forma como eu conversava com o mundo. Eu vendia quadros com uma frequência surpreendente, não para ficar rica, mas para garantir uma vida confortável e cheia de pequenas alegrias. Viajei com Helena para ver o mar no inverno, aprendi a cozinhar pratos de um livro de receitas antigo e adotei um gato cinzento que dormia aos pés da minha cama. A história de Daniel e Sofia tinha se tornado um eco distante, uma cicatriz que já não doía ao toque. Eu estava inteira, completa, dona de um silêncio que me pertencia. O que você faria no meu lugar ao ser expulsa da própria casa? Comente o que está achando dessa reviravolta e compartilhe com quem já passou por algo parecido. Numa manhã de outono, enquanto eu tomava meu café e observava as folhas caindo no parque, o carteiro me entregou um envelope diferente dos habituais. Era grosso, de papel de qualidade, e o remetente era um escritório de advocacia de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Meu primeiro pensamento foi de aborrecimento. Talvez algum problema burocrático, uma conta esquecida. Mas ao ver meu nome completo digitado de forma tão formal, um calafrio percorreu minha espinha. Abri o envelope com cuidado. A carta era curta e direta, solicitando minha presença para discutir um assunto urgente e de caráter pessoal referente a Daniel. O nome dele, impresso ali, pareceu um fantasma. Liguei para o número indicado e marquei uma reunião para a semana seguinte, com a voz firme, escondendo o tremor que tomou conta das minhas mãos. O advogado, um homem de meia-idade chamado Victor, me recebeu em um escritório sóbrio, com paredes forradas de livros. Ele foi direto ao ponto sem rodeio. Senhora Helena, ele começou, e eu o corrigi gentilmente com meu nome. Ele pediu desculpas e continuou. Eu sou o executor do testamento do seu filho, Daniel. Lamento informar que ele faleceu há 2 semanas, em um acidente de trabalho na oficina onde era mecânico. As palavras pairaram no ar, pesadas e irreais. Eu não chorei, não gritei. Apenas senti o chão sumir sob meus pés por um instante. O Daniel que eu conhecia já havia morrido para mim há anos, mas a morte física do menino dos joelhos ralados era um golpe diferente, um ponto final que eu não esperava. Senti uma dor oca, a dor de um membro fantasma, por alguém que já não fazia parte da minha vida, mas que um dia foi tudo. Victor me deu um copo de água, esperando que eu me recuperasse. Ele deixou tudo o que tinha para a senhora, continuou ele, com uma voz compassiva. Não era muito. Algumas economias e a escritura de uma pequena casa que ele comprou na cidade vizinha. Ele me entregou um segundo envelope, este lacrado e com meu nome escrito na caligrafia corrida de Daniel. Ele também deixou esta carta, com instruções para que fosse entregue apenas à senhora, em mão. Agradeci, peguei os documentos e saí do escritório como se estivesse flutuando. Sentei-me no banco de uma praça ali perto e, com as mãos trêmulas, abri a última mensagem do meu filho. A carta era simples, sem dramas. Quase um relatório, assim como os postais que ele mandava. Mãe, começava ele, se a senhora está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Não escrevo para pedir perdão. O que eu e Sofia fizemos não tem perdão. Escrevo para dizer que entendi. Demorou, mas eu entendi a lição. Quando a senhora vendeu a casa, tirou de mim a ideia fácil de que as coisas viriam de graça. Eu tive que aprender a trabalhar, a suar por cada centavo, a construir algo meu. A casa que estou deixando não é nada perto daquela onde cresci, mas cada tijolo dela foi pago com trabalho honesto. Eu queria que a senhora soubesse que o filho que a senhora criou com tanto amor não se perdeu para sempre. Ele só demorou muito para encontrar o caminho de volta. Use o dinheiro como quiser. Viaje, pinte, compre flores. Considere isso como a primeira e única devolução de tudo que eu tirei da senhora. Cuide-se. As lágrimas que não vieram no escritório do advogado rolaram soltas pelo meu rosto. Eram lágrimas de uma tristeza antiga, de luto pelo que poderíamos ter sido e nunca fomos. Mas havia também um grão de orgulho. O orgulho de saber que, no fim, ele tinha se tornado um homem.
Ele não tentou se reaproximar, não tentou forçar uma reconciliação. Ele apenas viveu a lição que eu o forcei a aprender e me deu a prova disso como seu ato final. Contei tudo a Helena naquela noite. Ela me abraçou e disse: sua vingança nunca foi sobre destruí-lo, foi sobre forçá-lo a se construir. E ele conseguiu. Você venceu, minha amiga, da forma mais dolorosa e mais bonita possível. Suas palavras me deram a clareza que eu precisava para dar o próximo passo. Na semana seguinte, dirigi até a cidade vizinha para ver a casa. Era exatamente como na foto que ele havia mandado. Pequena, simples, com um jardim da frente, onde roseiras teimosas começavam a brotar. A vizinha, uma senhora simpática, me disse que Daniel era um homem quieto, trabalhador, que passava os fins de semana cuidando daquele pequeno pedaço de terra. Entrei na casa. Estava limpa, organizada, com poucos móveis. Era a casa de um homem que vivia com o essencial. Não havia vestígios de Sofia em lugar nenhum. Na mesa da cozinha, havia um único porta-retrato virado para baixo. Eu o peguei e virei. Era uma foto minha, de muitos anos antes, sorrindo no jardim da antiga casa. Aquilo foi o que me quebrou. Ele não se livrou de mim. Ele apenas se manteve à distância, tentando se tornar alguém digno daquela memória. Eu não fiquei com a casa. Seria um santuário de memórias dolorosas demais. Vendi a propriedade e, com o dinheiro, fiz algo que Daniel nunca poderia ter imaginado. Fui até o centro comunitário e conversei com Clara. Criei uma pequena bolsa de estudos, um fundo para ajudar jovens artistas locais sem recursos a comprar material e pagar por cursos. Eu a chamei de Fundo Girassol, em homenagem às flores que eu mais gostava de pintar. Não coloquei o nome dele. Aquele gesto não era sobre ele, mas sobre transformar o fim de uma história triste no começo de muitas outras. Era pegar as cinzas de um passado doloroso e usá-las para adubar novos jardins. De volta ao meu apartamento, com o sol da tarde entrando pela janela e meu gato dormindo no sofá, eu senti uma paz definitiva. A última ponta solta da minha vida havia sido amarrada. A trajetória de Daniel, que se desviou de forma tão terrível, tinha encontrado no fim uma redenção silenciosa. E eu, a mulher que ele tentou descartar, me tornei a guardiã de seu legado final, transformando-o em arte e oportunidade para outros. Olhei para uma tela em branco, pronta no cavalete. Peguei meus pincéis, mergulhei-os na tinta amarela e comecei um novo quadro. A guerra tinha mesmo acabado, e no silêncio do meu lar, que agora era indestrutível dentro de mim, só havia espaço para a criação, para a luz e para a vida que continuava. Os anos que se seguiram foram como um longo e sereno entardecer. A paz se tornou a minha rotina. O Fundo Girassol, uma alegria constante. A cada 6 meses, eu e Clara nos reuníamos no centro comunitário para escolher um novo jovem artista. Víamos rostos cheios de sonhos, portfólios cheios de talento bruto. Era a minha forma de transformar uma memória amarga em sementes de futuro. Helena dizia que eu tinha encontrado a melhor vingança de toda, viver uma vida extraordinariamente feliz. E era verdade. Meu pequeno apartamento, meu gato, minhas telas e as risadas da minha amiga eram tudo o que eu precisava. O passado estava em seu devido lugar. Uma caixa fechada no porão da memória, que eu não tinha mais motivos para abrir. Cerca de 1 ano depois da criação do fundo, Clara me ligou mais animada que o normal. Marta, você precisa ver isso, disse ela. Recebemos uma inscrição que é diferente. A técnica é crua, mas a emoção é algo que eu nunca vi. Fui até o centro naquela mesma tarde. Sobre a mesa havia uma pasta simples, com alguns desenhos a carvão e 2 pequenas telas. Eram retratos, mas não de pessoas. Eram retratos de sentimentos. Havia o desespero em um par de mãos retorcidas, a solidão em uma janela vazia, a esperança teimosa em uma única folha brotando do concreto. Fiquei sem palavras. A artista se chamava Júlia, uma jovem de 19 anos, sem nenhum curso formal, que dizia na sua carta que desenhar era como respirar. Se parasse, morria. Não houve dúvida. A bolsa daquele semestre era dela. Decidi que queria conhecê-la pessoalmente. Marcamos um café perto do meu prédio. Júlia era uma moça miúda, de olhos grandes e assustados, que pareciam carregar o peso do mundo. Ela mal conseguia me encarar no começo, agradecendo com a voz baixa. Mas quando começamos a falar de arte, ela se transformou. Seus olhos brilharam. Suas mãos gesticulavam. Ela falava das cores como se fossem pessoas, das sombras como se fossem segredos. Senti uma conexão imediata, uma vontade imensa de proteger aquele talento, de dar a ela as ferramentas que eu mesma demorei tanto para ter. Comecei a convidá-la para o meu ateliê. Aos poucos,
ela foi se soltando. Nossa diferença de idade sumiu e nos tornamos cúmplices. Ela me contava de suas dificuldades, de uma infância pulando de um lugar para outro, de uma mãe que, segundo ela, tinha um bom coração, mas se perdeu no caminho. Eu via nela a força de uma sobrevivente. Numa tarde chuvosa, enquanto tomávamos chá e o cheiro de tinta fresca enchia o ar, Júlia me mostrou um retrato que estava fazendo. Era o rosto de uma mulher, ainda inacabado. Havia tristeza naqueles traços, mas também uma dureza que eu conhecia bem. É a minha mãe, disse ela com um suspiro. Eu pinto ela de memória. Não a vejo há algum tempo. Fiquei curiosa. Por quê? Se me permite perguntar, Júlia deu de ombros. É complicado. Ela cometeu erros muito grandes no passado. Machucou muita gente, inclusive a si mesma. Anos atrás, ela se envolveu com um homem e eles tentaram tirar tudo de uma senhora. Foi o fundo do poço para ela. Depois que o homem a largou, ela ficou sem nada. Viveu em abrigos, fez trabalho simples. Hoje, ela mora numa cidade pequena. Trabalha na limpeza de um hospital. Tenta viver direito. A história me causou um calafrio. Uma sensação de familiaridade que me deixou enjoada. Meu coração começou a bater mais rápido. Ela te disse o nome dessa senhora? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Júlia franziu a testa. Não. Ela nunca conta os detalhes. Diz que tem vergonha demais. Ela só me disse que soube desse fundo de arte por um panfleto que viu no hospital. Foi ela quem insistiu para eu me inscrever. Disse que talvez fosse o universo tentando consertar as coisas. Um silêncio pesado caiu sobre nós. A chuva batia na janela, marcando o ritmo da minha ansiedade. Eu precisava saber. Júlia, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Qual o nome da sua mãe? Ela me olhou, surpresa com a minha intensidade. Hesitou por um momento, como se o nome fosse um segredo doloroso. O nome dela é Sofia. O pincel caiu da minha mão, sujando o chão de madeira com uma mancha azul escura, como um hematoma. O ar fugiu dos meus pulmões. Sofia. Aquele nome. Era um fantasma que eu pensei ter exorcizado para sempre. E agora estava ali, na minha sala, no rosto da menina que eu tinha aprendido a querer bem. O mundo girou. Era um plano? Uma armadilha? Sofia a tinha mandado para terminar o serviço, para me destruir por dentro pela afeição. O rosto assustado de Júlia me encarava, sem entender a minha reação. A senhora está bem, Marta? As lágrimas brotaram nos meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de raiva, de uma traição que parecia não ter fim. Saia, eu disse, a voz trêmula. Saia da minha casa. Agora. Júlia ficou pálida. O que eu fiz? Eu não entendo. Sua mãe! Eu gritei, perdendo o controle. Você sabe quem eu sou? Eu sou a mulher que sua mãe e o meu filho tentaram destruir. Eu sou a dona da casa que eles queriam roubar. O choque no rosto de Júlia foi genuíno. O terror e a compreensão se misturaram em seus olhos e ela começou a chorar, negando com a cabeça. Não, não pode ser. Ela nunca me disse, eu juro. Eu não sabia, mas eu não conseguia ouvir. A dor antiga era um animal selvagem e tinha acabado de ser despertado. Apontei para a porta e ela saiu correndo, deixando para trás o retrato inacabado de sua mãe sobre o cavalete. Naquela noite, a paz que eu levei anos para construir se desfez em cacos. Fiquei sentada no escuro, olhando para aquele rosto na tela, a imagem da minha assombração. A guerra não tinha acabado. Ela apenas tinha mudado de campo de batalha. Agora, ela era dentro de mim. Passei 2 dias em um inferno particular, sem conseguir pintar, sem atender aos telefonemas de Helena. Eu queria acreditar em Júlia, mas a ferida aberta por Sofia era profunda demais. No 3º dia, Helena apareceu na minha porta, usando a chave reserva que eu tinha lhe dado. Ela me encontrou sentada no chão do ateliê, cercada por telas em branco. Contei tudo a ela, entre soluços de raiva e confusão. Ela me ouviu em silêncio, e quando terminei, pegou minhas mãos. Marta, você criou o fundo girassol para transformar dor em beleza. Você não pode controlar de qual terra a semente vem, mas pode escolher se vai deixar a flor crescer ou se vai arrancá-la pela raiz por causa do chão de onde ela veio. Suas palavras foram como um bálsamo. No dia seguinte, liguei para Júlia e pedi que me encontrasse no parque. Ela chegou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentamos no mesmo banco onde, anos antes, eu tinha encerrado minha história com Sofia. Eu não sabia. Foi a primeira coisa que ela disse, e eu acreditei nela. Eu sei, respondi, mas o passado da sua mãe sempre será uma sombra entre nós. A questão é o que faremos com essa sombra. Decidi ali, naquele momento. A bolsa de estudos continua sendo sua. Seu talento não tem nada a ver com os erros da sua mãe. Mas nossa relação precisa mudar. Seremos mentora e aluna. Com respeito, com arte, mas com uma distância segura. É o único jeito de eu conseguir seguir em frente. Júlia concordou.
com um misto de alívio e tristeza. A guerra, enfim, tinha mesmo acabado. Não com uma vitória esmagadora, mas com um tratado de paz, um acordo para permitir que um novo jardim florescesse, mesmo que nascido das cinzas de uma antiga batalha. Voltei para casa, peguei o retrato inacabado de Sofia e o guardei no fundo de um armário. Em seu lugar, coloquei uma tela em branco. Era hora de pintar um novo futuro. Os meses que se seguiram foram um exercício de equilíbrio. Eu e Júlia nos encontrávamos 2 vezes por semana no meu ateliê, como combinado. Mantínhamos uma formalidade cuidadosa, um espaço seguro entre nós. Falávamos de luz e sombra, da composição das cores, da força de um traço. Eu lhe ensinava a técnica que a vida me deu, e ela absorvia tudo com uma fome que me comovia. Em nossos encontros, ela era apenas a artista, e eu, a mentora. Mas às vezes, no meio de uma explicação sobre a mistura de tintas, eu via um brilho em seus olhos, um entusiasmo tão puro que me lembrava de mim mesma anos atrás. Nesses momentos, a muralha que eu construía ao redor do meu coração tremia. Eu via a menina, não a filha de Sofia, e sentia um orgulho teimoso, uma afeição que eu tentava disfarçar, mas que Helena, em suas visitas, percebia na hora. Você não a engana, Marta, ela dizia rindo. Esse seu coração é grande demais para se esconder atrás de um pincel. Eu apenas sorria, sem confirmar nem negar. A verdade é que a arte de Júlia estava se tornando uma ponte sobre o abismo do passado, e eu não tinha certeza se queria atravessá-la. Cerca de 6 meses depois do nosso acordo, Clara me ligou com uma notícia. Uma pequena galeria de arte no centro da cidade, dirigida por um homem chamado Ricardo, estava oferecendo um espaço para novos talentos. O Fundo Girassol poderia patrocinar a primeira exposição individual de um de seus bolsistas. Pensei na Júlia imediatamente, disse Clara. O trabalho dela tem uma força, uma verdade. É a hora dela. Meu estômago gelou. Uma exposição significava público. Atenção. Significava que a história por trás do fundo e da artista poderia vir à tona. Por um instante, o medo falou mais alto. O medo de que o fantasma de Sofia reaparecesse, não mais como uma memória, mas em carne e osso, para estragar tudo. Mas então olhei para uma das telas de Júlia que estava secando no meu ateliê. Era um retrato de mão, não as dela, mas as de um trabalhador, cheias de calos e veias saltadas, segurando uma ferramenta com uma dignidade imensa. O talento dela merecia ser visto. O medo era um problema meu, não dela. Ela merece, Clara, respondi, com a voz mais firme que consegui. Vamos fazer isso acontecer. As semanas seguintes foram uma correria. Ajudar Júlia a selecionar as obras, a pensar na disposição das telas na galeria, a escrever o pequeno texto de apresentação. Eu me mantive no papel de mentora, mas a empolgação dela era contagiante. Ela mal dormia, dividindo seu tempo entre o trabalho de garçonete e as noites em claro, pintando as últimas telas. Eu via nela uma determinação de ferro, uma vontade de vencer que não vinha da ambição, mas da necessidade. Pintar, para ela, era mesmo como respirar. Na véspera da inauguração, ela me trouxe um pequeno pacote. É para a senhora, disse, tímida. Abri com cuidado. Era um pequeno quadro, um estudo de um único girassol, banhado pela luz dourada da tarde que entrava pela minha janela. É a sua luz, ela disse, com a voz embargada. Obrigada por não ter desistido de mim. Naquele momento, todas as minhas defesas ruíram. Eu a abracei. Um abraço de verdade, longo e apertado. As lágrimas que eu segurei por meses finalmente vieram. Eram lágrimas de alívio. A semente que plantei em terra amarga tinha se tornado a flor mais linda. A noite da exposição chegou. A galeria estava cheia. Muito mais do que esperávamos. Amigos de Júlia, apreciadores de arte, pessoas da comunidade. Clara e Helena estavam ao meu lado, ambas com sorrisos orgulhosos. Júlia, num vestido simples, flutuava pelo salão, explicando suas obras com uma confiança que eu nunca tinha visto nela. As pessoas estavam encantadas, cochichando sobre a profundidade e a emoção crua de suas telas. Eu me sentia como uma mãe, vendo a filha se formar. Era a materialização de tudo que eu tinha sonhado para o Fundo Girassol, transformar dor em oportunidade, cinzas em beleza. Foi então que, do outro lado da sala, perto da saída, eu a vi. O tempo pareceu parar. Era Sofia. Ela estava mais magra, com os cabelos grisalhos e o rosto marcado por linhas de cansaço que não existiam antes. Usava um uniforme simples, de funcionária de limpeza, como se tivesse vindo direto do trabalho. Ela não tentava se aproximar, não tentava chamar atenção. Estava parada, escondida atrás de outras pessoas, apenas olhando para a filha com uma expressão que misturava um orgulho doloroso
e uma vergonha profunda. Nossos olhos se cruzaram por um instante. O mundo inteiro pareceu sumir, e só existíamos nós duas, em lados opostos daquele salão. Não havia ódio no olhar dela, apenas uma resignação triste. E no meu, para minha surpresa, não havia raiva. A brasa quente que eu carreguei por anos no peito tinha se apagado. O que senti foi um vazio, uma distância. Ela era apenas uma mulher, envelhecida e derrotada pela vida, olhando de longe a felicidade da filha, uma felicidade que ela mesma não podia alcançar. Ela me deu um aceno de cabeça mínimo, quase imperceptível, um gesto que parecia ser um pedido de desculpas, um reconhecimento, um adeus. E então, tão silenciosamente quanto chegou, ela se virou e desapareceu na noite. Eu respirei fundo, sentindo um peso gigantesco sair das minhas costas. O último fantasma tinha sido liberado. Júlia veio até mim, radiante, sem ter visto nada. "A senhora viu? Venderam 3 quadros." Eu a abracei de novo, desta vez com o coração completamente leve. "Eu vi, minha querida", sussurrei em seu ouvido. "Eu vi tudo, e estou tão orgulhosa de você." Naquela noite, ao voltar para casa, a primeira coisa que fiz foi ir até o armário e pegar o retrato inacabado de Sofia. Olhei para aqueles traços duros, para a tristeza que Júlia tinha capturado tão bem. Por muito tempo, aquele rosto representou dor, traição e uma guerra sem fim. Mas agora, eu via apenas uma história triste. A história de uma mulher que se perdeu e, no processo, quase destruiu a todos ao seu redor. Levei a tela para fora, para a pequena área de serviço, e a coloquei ao lado da lata de lixo. Não com raiva, mas com uma serenidade definitiva. Era o fim de um capítulo. De volta ao meu ateliê, o cheiro de tinta me acolheu. O pequeno girassol que Júlia me deu estava sobre a mesa, vibrando sob a luz do abajur. Olhei para a grande tela em branco que me esperava no cavalete. A guerra tinha acabado. A vingança tinha se cumprido. Não na destruição de alguém, mas na construção de algo novo. E no silêncio do meu apartamento, que agora era verdadeiramente meu lar, só havia paz. Peguei meus pincéis, não para lutar contra as sombras, mas para celebrar a luz. O futuro não precisava mais ser pintado. Ele já havia começado. O futuro, de fato, já havia começado. Aquela tela em branco no cavalete não era uma promessa. Era uma realidade. Os dias que se seguiram foram de uma tranquilidade que eu quase não lembrava mais como era. Minha rotina com Júlia se ajeitou numa normalidade confortável. A distância que eu tinha imposto por segurança foi se desfazendo, não por uma decisão, mas pela força natural do afeto. Era impossível ensinar alguém a misturar cores sem misturar um pouco das nossas próprias vidas. Eu via o progresso dela, a confiança crescendo em cada traço, e sentia um orgulho que aquecia meu peito. Aos poucos, ela parou de me chamar de "a senhora", e eu passei a chamá-la de "minha querida", sem nem perceber. Helena tinha razão. Meu coração era grande demais para se esconder. A arte de Júlia se tornou uma ponte sobre o abismo, e eu me vi atravessando para o outro lado, sem medo. Cerca de um mês depois da exposição, recebi um telefonema que me surpreendeu. Era Ricardo, o dono da galeria. Eu esperava que ele quisesse falar sobre Júlia, talvez sobre uma nova oportunidade para ela, mas ele foi direto. "Marta, eu gostaria de conversar com você", disse ele, a voz calma e profissional. "Não sobre o fundo girassol, mas sobre o seu trabalho." Clara me mostrou algumas fotos de suas pinturas antigas. Fiquei muito impressionado. Fiquei sem palavras por um instante. Minha arte era algo que eu tinha guardado para mim por tanto tempo, um refúgio. A ideia de mostrá-la ao mundo era assustadora. Mesmo assim, a curiosidade foi mais forte. Concordei em encontrá-lo para um café na semana seguinte. Nos encontramos numa pequena cafeteria perto do parque. Ricardo era um homem de uns 60 anos, com olhos gentis e um sorriso que parecia sincero. Ele não falou de negócios. Em vez disso, perguntou sobre minha inspiração, sobre como eu comecei a pintar. Contei a ele sobre meus pais, sobre como o ateliê era o coração da casa onde cresci. Falei sobre as pausas que a vida me forçou a fazer e sobre como a pintura sempre foi a maneira de encontrar meu caminho de volta para mim mesma. Ele ouviu com uma atenção que me deixou sem jeito. Ninguém, além de Helena, tinha me olhado daquela forma em décadas. Ele não via uma senhora idosa, via uma artista. "Sua história está em cada pincelada, Marta", ele disse ao final. "Isso é raro, é valioso." Saí daquele café sentindo uma leveza que não era apenas paz, era algo novo, uma espécie de reconhecimento. Naquela noite, contei tudo a Helena pelo telefone. Ela deu uma risada. "Eu sabia, o jeito que ele olhava para você na galeria não era só profissional", ela disse animada. "Marta,
Você merece isso. Você passou por um deserto, minha amiga. Se encontrar um oásis, beba a água. Não fique só olhando de longe com medo de ser miragem. As palavras dela fizeram sentido. Por que eu deveria me fechar? A traição de Daniel e Sofia tinha me ensinado a ser forte, não a ter medo. Quando Ricardo me ligou alguns dias depois, convidando para um passeio no Jardim Botânico, eu aceitei sem hesitar. O passeio foi simples e agradável. Falamos sobre flores e arte, sobre a vida e as voltas que ela dá. No final da tarde, enquanto o sol pintava o céu de laranja, ele segurou minha mão por um instante. Foi um gesto simples, respeitoso, mas que enviou um calor por todo o meu corpo. Era a sensação de uma porta se abrindo para um cômodo que eu pensava estar trancado para sempre. A felicidade, no entanto, parece que gosta de andar de mãos dadas com aprovação. Algumas semanas depois, numa noite de chuva forte, a campainha do meu apartamento tocou de forma desesperada. Abri a porta e encontrei Júlia, encharcada e pálida como um fantasma. Ela tremia dos pés à cabeça e segurava um envelope amassado na mão. Ele me achou. Ela sussurrou, a voz quebrada pelo choro. Ele me achou, Marta. Eu a puxei para dentro. Envolvi-a numa toalha e a fiz sentar no sofá. Ela me entregou a carta. A caligrafia era agressiva. As palavras eram cruas. Era de um homem chamado Victor. Júlia me explicou, entre soluços, que ele era um antigo cúmplice de sua mãe, dos tempos mais sombrios. Um homem violento e perigoso que tinha acabado de sair da prisão. Ele acha que minha mãe escondeu o dinheiro dele, disse Júlia. Ele escreveu que, se não a encontrar, virá atrás de mim. Ele sabe onde eu trabalho. O medo que senti foi um gelo na espinha. Era a sombra do passado de Sofia, mais escura e ameaçadora do que eu jamais imaginei. Por um segundo, o pânico me dominou. Mas então, olhei para o rosto aterrorizado de Júlia e a raiva tomou o lugar do medo. Uma raiva protetora. De leoa. Aquela menina já tinha sofrido o suficiente. O passado de sua mãe não iria destruir seu futuro. Abracei-a com força. Você não está sozinha nisso, eu disse. Minha voz firme. Nós vamos resolver isso. Ele não vai tocar em você. Naquela noite, ela dormiu no quarto de hóspedes. Fiquei acordada por horas, olhando a chuva bater na janela, o peso daquela ameaça no ar. A paz que eu tinha construído parecia tão frágil de repente. No dia seguinte, tomei uma decisão difícil. Liguei para Ricardo. Eu precisava ver se a base do que estávamos construindo era forte o suficiente para aguentar um vendaval. Contei tudo a ele, sem esconder nada sobre Sofia, Daniel ou a nova ameaça de Vic. Eu esperava a hesitação, talvez um passo para trás. Seria compreensível, mas a resposta dele me surpreendeu mais uma vez. Marta, eu sinto muito que vocês estejam passando por isso, disse ele, a voz cheia de uma calma que me tranquilizou. Mas você não precisa passar por isso sozinho. Eu tenho um amigo que é um excelente advogado, o Roberto. Podemos falar com ele hoje mesmo. Vamos garantir que Júlia tenha toda a proteção legal necessária. Ele não se afastou, pelo contrário. Ele entrou de vez na tempestade para ficar ao meu lado. Naquela tarde, estávamos os três sentados na minha sala. Eu, Júlia e Ricardo. A presença dele ali, sólida e segura, era um porto. Enquanto ele falava com o advogado pelo telefone, explicando a situação com clareza, eu olhei para Júlia. Seus olhos ainda mostravam medo, mas havia também uma faísca de esperança. Segurei sua mão e ela apertou a minha de volta. Naquele momento, eu entendi. A guerra contra o meu passado tinha realmente acabado, mas a vida continuava. E a vida é feita de batalha. A diferença é que agora eu não estava mais sozinha no campo. Eu tinha uma nova família, forjada não pelo sangue, mas pela arte, pela lealdade e pelo afeto. Olhei para a tela em branco no cavalete. O futuro não seria uma paisagem serena e sem nuvens. Seria uma pintura cheia de cores, com luz e sombras, mas seria uma obra-prima. E eu tinha as melhores pessoas ao meu lado para me ajudar a pintá-la. A paz não era ausência de luta. Era ter por quem e com quem lutar. O encontro com Roberto, o advogado, aconteceu na manhã seguinte, no seu escritório no centro da cidade. O lugar era sério, cheio de livros e passava uma sensação de segurança. Roberto era um homem calmo, de fala mansa, que ouviu toda a nossa história sem interromper. Ele olhava para Júlia com gentileza, mas suas palavras eram diretas. Ele explicou que a carta de Victor era uma ameaça clara. O primeiro passo era registrar um boletim de ocorrência na polícia. Isso cria um registro oficial, disse ele. Se ele se aproximar de novo, as consequências para ele serão mais sérias. Também podemos pedir uma medida protetiva, que o proíbe legalmente de chegar perto de Júlia ou de você, Marta. Saímos de lá com um plano. A neblina do pânico começava a se dissipar, dando lugar a uma determinação fria. A presença de Ricardo ao meu lado era uma âncora. Ele não dizia muito,
mas sua mão no meu ombro, enquanto Roberto falava, era o suficiente. Dizia que eu não estava carregando aquele peso sozinha. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora, encontrei Júlia sentada no escuro da sala, abraçando os joelhos. A luz da rua desenhava uma faixa pálida no chão. Eu sinto muito por trazer isso para a sua vida, ela sussurrou, a voz fraca. A senhora finalmente tinha encontrado paz, e eu trouxe a escuridão da minha mãe para a sua porta. Sentei ao lado dela e a puxei para um abraço. O corpo dela estava rígido de tensão. Você não trouxe escuridão nenhuma, minha querida, eu disse, com a voz mais suave que consegui. Você trouxe luz. O passado da sua mãe não é culpa sua. É só uma sombra. E nós vamos acender uma luz tão forte que essa sombra vai desaparecer. Ela chorou em silêncio no meu ombro por um longo tempo. Eu apenas a segurei, sentindo a fragilidade daquela menina que já tinha enfrentado mais tempestades do que merecia. Naquele momento, ela não era a bolsista do fundo girassol. Era minha filha de coração, e eu a protegeria com todas as minhas forças. 2 dias depois, seguimos o conselho de Roberto e fomos à polícia. O ambiente da delegacia era pesado, impessoal. Contamos a história para um policial cansado, que anotou tudo com uma expressão neutra. Entregamos a carta de Victor como prova. Foi um processo desgastante, que nos deixou esgotadas. Ao sairmos, o ar da rua pareceu mais leve. Tínhamos feito o que era preciso. Júlia se mudou temporariamente para o meu quarto de hóspedes. A ideia dela ficar sozinha em seu pequeno apartamento era insuportável. Para mantê-la ocupada e com a mente longe do medo, transformamos minha sala de estar em um ateliê improvisado. O cheiro de tinta a óleo voltou a preencher meu apartamento, mas desta vez não era sobre o meu passado, mas sobre o futuro dela. Vê-la pintar, mesmo com o medo nos olhos, era um ato de desafio. Cada pincelada na tela era uma declaração de que ela não se deixaria paralisar. As semanas que se seguiram foram de uma calmaria tensa. Ricardo se tornou uma presença constante e bem-vinda. Ele trazia o jantar algumas noites, sentava-se em silêncio observando Júlia pintar ou conversava comigo na cozinha sobre coisas simples. Falávamos de livros, de música, do parque perto de casa. Ele nunca pressionava, nunca exigia nada. Apenas estava ali. Numa tarde, enquanto tomávamos um chá, ele pegou minha mão sobre a mesa. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, Marta, ele disse, olhando nos meus olhos. Senti meu rosto esquentar. Fazia tanto tempo que eu não ouvia algo assim. Eu não sou forte, respondi. Só aprendi a não desmoronar. Ele sorriu. Isso, minha cara, é a definição de força. Aquele momento simples, aquela conexão, era um bálsamo para a minha alma cansada. Era a prova de que, mesmo em meio à tempestade, pequenas flores de felicidade podiam nascer. A calmaria, no entanto, era apenas o olho do furacão. Numa quinta-feira à noite, a campainha tocou. Júlia e eu nos olhamos, o coração gelado. Ricardo tinha saído há pouco. Eu não esperava ninguém. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Meu sangue virou gelo. Era ele, Victor, um homem alto, magro, com olhos fundos e um sorriso cruel nos lábios. Ele sabia onde eu morava. Ele olhou diretamente para o olho mágico, como se soubesse que eu estava ali. Eu sei que vocês estão aí, disse ele, a voz abafada pela porta. Eu só quero o que é meu. Sofia me deve, e a filhinha dela vai pagar a conta. Júlia, atrás de mim, soltou um soluço baixo de pavor. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e disquei o número da polícia, sussurrando nosso endereço e a situação. Victor bateu na porta. Uma batida forte, impaciente. Abra a porta, senhora. Não vamos tornar isso mais difícil do que precisa ser. Cada segundo parecia uma eternidade. O som das batidas na porta ecoava na minha cabeça como um tambor de guerra. Abracei Júlia, que tremia incontrolavelmente. Vai ficar tudo bem, eu repetia, embora minha própria voz soasse fraca. Eu não sabia se estava tentando convencer a ela ou a mim mesma. O medo era uma coisa física. Uma garra apertando meu peito, me deixando sem ar. Olhei ao redor para o meu pequeno apartamento, meu santuário de paz, sendo violado por aquela ameaça do outro lado da porta. A raiva começou a borbulhar por baixo do medo. Raiva de Sofia, por ter deixado um rastro de destruição tão longo. Raiva de Victor, por achar que podia nos intimidar. Raiva do mundo, por colocar mais um obstáculo no caminho daquela menina. As batidas pararam. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Então,
Ouvimos o som de sirene se aproximando, um som distante que foi ficando cada vez mais alto, o som mais bonito que eu já tinha ouvido na vida. Espiamos pela janela e vimos a viatura da polícia parar em frente ao prédio. 2 policiais saíram e abordaram Victor, que levantou as mãos num gesto de falsa inocência. Ele não resistiu, foi levado em silêncio. Só então eu percebi que estava segurando a respiração. Soltei o ar num longo suspiro e minhas pernas fraquejaram. Sentei no chão, puxando Júlia comigo. Ficamos ali, abraçadas, no meio da sala, enquanto a adrenalina baixava, deixando para trás um cansaço profundo. A paz tinha um preço, e às vezes o preço era enfrentar os monstros de frente. Ricardo voltou assim que liguei para ele, o rosto pálido de preocupação. Ele nos ajudou a fazer um chá e ficou conosco até termos certeza de que o perigo tinha passado. Naquela noite, enquanto Júlia dormia finalmente um sono tranquilo, eu fiquei olhando para a cidade iluminada da minha janela. Eu tinha lutado por aquele lar, por aquela paz, e agora tinha lutado pela segurança da minha nova família. A tela em branco no meu ateliê não parecia mais tão assustadora. Eu finalmente sabia o que pintar. Não seria uma paisagem serena. Seria um retrato da resiliência, um girassol que, mesmo depois da tempestade mais escura, ainda se vira para encontrar a primeira luz da manhã. Minha casa, herança dos meus pais, virou um campo de batalha contra meu próprio filho. O que você achou dessa reviravolta e da minha decisão? Inscreva-se para mais histórias intensas como esta.